Boa noite, que a santa paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e toda a sua família, e que você venha descansar. O conselho para você é: descanse, mas descanse no Senhor. Descanse no aconchego a qual o Senhor tem para a tua vida. Descansa nas promessas de Deus. Certamente não irá falhar. As promessas do Senhor não falhará, porque a palavra de Deus passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá para todo sempre. Então descansa. Tem uma palavra de Deus para o teu coração. Eu tenho uma palavra do Senhor para trazer aí dentro de ti um ânimo novo, um desejo de busca, um desejo de querer mais e mais caminhar no caminho do Senhor. Meus irmãos, eu estava aqui meditando em uma palavra e eu fiquei maravilhada, porque eu ouvia muito desta palavra logo quando eu me converti. E aqui, abrindo a Bíblia, olhando aqui os versículos da palavra do Senhor para compartilhar com vocês, me veio uma palavra a qual eu escutava muito, muito, muito lá no início de tudo, há 30 anos atrás. Então, é verdade. A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Porque eu meditando nesta palavra, irmãos, me trouxe uma saudade lá de trás, mas uma alegria de ainda estar na presença do Senhor. Esse é o mover do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Esse é o mover sobrenatural. Nós, como seres humanos, não conseguimos esse mover de nós mesmos. Mas é um mover totalmente sobrenatural. E só Deus, através da tua presença, do teu Santo Espírito, para deixar que nós venhamos provar desse mover, desta alegria. É uma alegria, irmãos, que invade o nosso ser. Você sente desejo de chorar? E essa alegria que invade o nosso ser, por mais que estamos passando por coisas terríveis, palavras contrárias, palavras que nos machucam, que nos ferem, mas o poder da palavra de Deus é tão glorioso, é tão extraordinário, irmãos, que você consegue sorrir, você consegue se alegrar. E tem hora que os pensamentos até vêm, mas eu fui tão atingida. Será que eu estou ficando uma pessoa fria? Uma pessoa vazia? Não sinto mais nada? Não é isso. É experiência, é maturidade. Com o tempo, você vai entender que aquilo que te afetava lá atrás não te afeta mais. Pessoas que eram acostumadas a te ferir, não te vai falar na hora, você pode até, porque você sabe que você não merece ouvir aquelas palavras. Mas você vai entender que a sua guerra não é contra a carne nem o sangue, é contra principados e potestade, é algo mais além. Alguém só está sendo ali manipulado pelo inimigo. Ele só está sendo manipulado como fantoche na mão de Satanás. Mas nós vamos cada vez mais possuindo maturidade. Aquilo que me afetava. E eu já passei, irmãos, por alguns momentos da minha vida que as pessoas conseguiam tirar meu sono. Eu não conseguia dormir. Aquelas pessoas, quando me machucavam com palavras, quando me feriam, me perseguiam. Eu ficava uma pessoa totalmente, eu no meu ser,
descontrolada. Eu consegui, irmãos, deixar essas pessoas atingir a minha saúde emocional, a minha saúde física. Eu cheguei num período da minha vida, irmãos, que se algo acontecia, aquilo mexia tanto no meu psicológico, que eu perdia ali, muitas das vezes, o controle do meu próprio corpo. Eu tinha uma glicose baixíssima, baixíssima. A minha doutora ainda brigava comigo. Sua glicose é muito baixa. Você precisa comer mais doce. Você precisa, porque eu não comia doce, eu não gostava. Doce, como todo mundo come normal, eu não gostava. E eu cheguei, momentos da minha vida, de passar mal na rua, desmaiar. Então, meus irmãos, eu cheguei momentos na minha vida, eu parei um pouco aqui o vídeo, porque eu fui atender aqui no portão, então deu uma cortadinha. Então, eu passei um período da minha vida que eu deixei pessoas com o coração maldoso, com o coração maligno, me atingir. E atingiram, eu cheguei a ponto de adoecer. Por quê? Porque aquilo ali me destruiu naquela época. Então, com o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo que ninguém pode nos destruir, ninguém pode nos paralisar, ninguém. Nada pode deter um adorador. E essas pessoas, elas têm esse argumento, esse desejo de nos paralisar, de nos tocar para ferir, para machucar. Nem tudo é o inimigo, nem tudo é o diabo. Nós sabemos disso. Porque tem pessoas que têm um caráter duvidoso, um caráter ruim, umas pessoas que não querem o conserto. Mas nós devemos ouvir da palavra de Deus. Nós devemos aceitar a palavra de Deus, que ela cura, ela liberta, ela fortalece. Eu me sinto muito mais fortalecida hoje por causa da busca, da intimidade com o Senhor. Então, dificilmente, se alguém vier com os levantes, eu vou perder tempo argumentando, me defendendo. Não. Eu não vou dar nem confiança, irmãos. Vou deixar passar. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu não perco mais meu sono por causa de ninguém. Porque o Senhor me faz entender uma coisa. Pessoas que fazem isso ainda são pessoas presas. As celas do inimigo estão dentro das celas do inimigo. São pessoas mesquinhas, pessoas com o coração frio, coração de pedra. Então, essas pessoas assim, nós precisamos orar, porque a palavra do Senhor diz: ora pelos seus perseguidores, pelos seus inimigos. E lembrando, irmãos, que aqui na terra, alguém pode querer nos paralisar com inveja, com mágoa, perseguição, mas é Satanás que quer nos impedir que nós venhamos alcançar a vida eterna. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês se encontra em 1 João, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1 também. Como eu disse a vocês, me emocionei ao reler essa palavra aqui, porque essa palavra aqui fez parte lá do meu início, o início da minha caminhada. Olha o que está escrito. O título diz: A Palavra da Vida. O que era desde o princípio, ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocarão. Isso proclamamos sobre a palavra da vida, porque a vida já foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna,
que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais com que em fogo se desfarão, e os elementos arderão, se fundirão, ardendo se fundirão. Porém, segundo as suas promessas, guardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardamos essas coisas, procurai que eles sejam achados, imaculados e irrepreensível em paz, e tendo por salvação longanimidade. E aqui, irmãos, vai falar, porque o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhamos comunhão convosco. E a vossa comunhão está com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Andar na luz. Esta é a mensagem de que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentirosos, e não praticamos a verdade. Não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, sempre eu tenho que dar uma parada aqui no áudio, irmãos, porque às vezes o barulho aqui é demais. Então, eu vou repetir aqui o verso 7. Porém, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, nos tornamos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, eu quero só mencionar aqui o 6 e o 7, por enquanto. Olha o que está escrito. Você que tem tua Bíblia, vamos meditar juntos na palavra do Senhor. O verso 6. Se dissermos que temos comunhão com ele, com Deus, e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oh, glória, aleluia! Oh, glória, aleluia! Irmãos, como eu disse no início dessa mensagem, o início da minha trajetória, da minha caminhada, eu ouvia muito aqui esta mensagem. Se falamos que temos comunhão com Deus e andamos em trevas, somos mentirosos. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então nós temos que decidir se eu decido andar com Cristo, se eu decido ser eu que decido, não é Deus que decide por mim. Não é Jesus que decidirá por mim, nem o Espírito Santo, mas se eu decidir andar na luz, como na luz o Senhor está, Ele é o Pai da luz divinal. Ele é o Pai, Ele é o dono da luz divina. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz
que dissipa todas as trevas, que destrói mesmo todas as trevas. Mas se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, nós mentimos. Nós não temos comunhão com Deus e não podemos ter comunhão com o mundo. A palavra do Senhor nos ensina, temos que amar um e odiar o outro, escolher um e abandonar o outro. Não há comunhão entre as trevas com a luz de Cristo. Não há comunhão, não há aliança. Não adianta tentarmos fazer uma aliança entre a luz e as trevas, não dá certo. Tem que ter uma escolha. Temos que ter uma escolha, mas estamos vivendo um tempo. Estamos vivendo um tempo a qual as pessoas querem fazer uma mistura e achando que está tudo bem. Não! O dono das trevas é um. O dono da luz é outro. Eles não governam o mesmo reinado. Não tem como. Não tem como eu dizer que estou andando lá na luz se eu estou com as práticas das trevas. Não tem como eu dizer que eu ando na luz e estar vivendo conforme as trevas. As trevas nos levam a cada dia a tropeçar. Você viver andando na escuridão, você não enxerga. Você não consegue olhar. Você vai caminhando, mas você não tem direção certa, porque você está nas trevas. A pessoa, quando está nas trevas, não tem orientação, não tem a luz, não conhece o caminho, fica perdido, se torna presa fácil do inimigo. Então você precisa fazer uma escolha. Você tem que escolher, não adianta, não tem como eu falar que eu ando na luz, que eu sirvo o Deus, a qual é o dono da luz divinal, o Deus maravilhoso, Deus santo, e andar conforme as trevas, conforme a vontade, a modinha do mundo. Os argumentos mundando, não tem como eu dizer que eu tenho comunhão com Deus Todo-Poderoso se eu estou cada vez mais me inclinando pelas trevas, para as trevas. Não tem como. Não tem como. Eu me torno mentirosa. Não tem como, porque a palavra do Senhor diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Se os frutos estão podres, tem que arrancar. É cortado, jogado, lançado fora. Não tem como. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andamos em treva, mentirosos somos. Não praticamos a verdade. Meu irmão, minha irmã, eu não posso pregar a palavra do Senhor se o meu coração está nas trevas. Eu não posso evangelizar, falar da salvação se o meu coração não acredita nessa salvação. Se eu pregar a luz da palavra de Deus, como se eu não acredito nela, não tenho fé? Não estou dizendo, irmãos, que não passamos por momentos a qual nossa fé é balançada. Muitas das vezes vai nos faltar por falta de busca nossa mesmo. Mas quando nós buscamos, clamamos, quando nós enchemos a nossa candeia, nós podemos observar como é bom, como é maravilhoso caminhar em retidão, caminhar em direção à luz. O verso 7, porém se andarmos na luz, como Ele na luz está, Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Temos comunhão. Não é para debater, não é para perseguir. Nós estamos perdendo tempo. Quantas pessoas que se afastaram do exército de Cristo e foram somar no exército do inimigo.
Quantas pessoas? Sabe por quê? Não é porque foram fracas. Não é porque elas não tinham valor, não. Mas por causa desta falta, dessa comunhão, dessa luz. Quando quebramos a comunhão com o irmão, com o nosso próximo, nós não temos a ligação, a videira verdadeira, não temos. Nós somos pecadores, mas tem pessoas que parece que elas não estão vivendo ainda nesse mundo. Parece que elas já foram purificadas. Querem ser mais santas do que o Senhor Jesus. Querem viver de apontamento. Ela não acredita de uma transformação. Nós sabemos que tem pessoas, irmãos, que querem ser pedra de tropeço para outras. É a escolha dela. Mas eu estou dizendo para que nós não venhamos ser dessa pedra. Para que nós não venhamos atrapalhar o nosso próximo de encontrar a luz. Que nós não venhamos ser uma barreira na frente ou na vida daqueles que desejam buscar verdadeiramente desta luz, ser lavado, ser transformado através do sangue do Cordeiro, do Senhor Jesus. Então, porém, se andarmos na luz como Ele na luz está, se nós andamos na luz, nós temos comunhão com o nosso próximo, nós temos comunhão com os nossos vizinhos. E não precisa, mas não é crente, não é da evangélico, né? Não, comunhão é comunhão. Por quê? Porque através do meu testemunho, do teu testemunho, eles vão sentir a presença desta paz em nós, desta comunhão, dessa alegria, desse posicionamento a qual nós teremos diante deles. Aí sim, nós iremos ver o cumprimento da palavra do Senhor, comunhão uns com os outros. Esse é o desejo, meus irmãos. Esse é o desejo. O Senhor Ele quer nos purificar de todo o pecado. E se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos como aqueles que são mentirosos. E a palavra não está em nós. Oh, meu Deus! A palavra tem que estar em nós, irmãos. Se nós temos a palavra de Deus, nós temos o Senhor dentro de nós. Se nós temos a palavra de vida eterna, nós temos a presença, nós temos a luz do Senhor em nossa vida. Amém? Eu quero compartilhar essa palavra para você, com você, e dizer, abre o teu coração. E eu sei que teve alguns momentos aqui que eu tive que parar a mensagem, estou um pouco rouca, porque eu tenho um probleminha de tireoide também, enquanto também ressecada, as palavras vão cortando. Mas tudo para a honra e glória do Senhor. Mas que você venha receber esta palavra e que ela venha arder no teu coração, como ardeu na minha também. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.